Olá, Marina dos Santos, membro da coordenação nacional do MST, é convidada de hoje do programa Entrevista NF. Ela vai falar sobre o movimento dos Sem Terra. Bom dia, Marina. Para começar esse bate-papo, eu queria te perguntar o seguinte. Recentemente, o MST ocupou as terras da usina Cambaíba, em Campos. Como é que está o processo de desapropriação desse lugar? Bom dia a todos que estão nos ouvindo, especialmente os petroleiros e os sem terra da região. Esse processo da usina Cambaíba já vem desenrolando e enrolado há 14 anos, desde 98. Uma história longa, né? Uma história muito longa. Desde que o INCRA fez a vistoria nas terras e fez um laudo concluindo que elas não cumprem a função social delas, ou seja, estão improdutivas e, de acordo com a Constituição Federal, a terra tem uma função social. Dentre os princípios da função social é a questão da produtividade. E as terras, enfim, todas as fazendas que compõem o complexo da Cambaíba se enquadraram, então, nos termos de improdutividade e foram destinadas à reforma agrária. Bom, com isso lá em 1998. 98, exatamente. O Jorge Lisandro sempre discutiu isso na justiça, dizendo que as terras são produtivas e que a usina Cambaíba está em funcionamento. Ele é o proprietário, então, das terras. Isso, exatamente. E, então, nesse ano, meados desse ano, aqui em Campos, a segunda vara da Justiça Federal, o juiz teve entendimento e determinou que o laudo do INCRA, desde 98, está correto, que as terras são improdutivas e que imediatamente o INCRA deveria fazer o assentamento das famílias que estão em torno, que trabalharam, enfim, que estão organizadas, pleiteando ali o assentamento, então, das terras da Cambaíba. Com isso, especialmente pela ineficiência, infelizmente, que o órgão público tem responsável pela reforma agrária no Brasil, que é o INCRA, que não teve capacidade, enfim, de realizar, de garantir essa determinação. No último dia 2, então, de novembro, em torno de 200 famílias chegaram a ocupar as terras da Cambaíba, nesse momento, no complexo industrial, para fazer uma forma de pressão, de pressionar os governos, de pressionar os institutos responsáveis pela reforma agrária para que realmente garantam esse processo de desapropriação e realizem o assentamento das famílias. Essa ocupação no dia 2 de novembro, dia de finados, tem alguma relação simbólica com o fato de a usina ter sido colocada recentemente por um ex-delegado do DOPS como local de queima de corpos de militantes da esquerda durante a ditadura? Totalmente. Esse foi o motivo principal que nos moveu e nos fez decidir de fazer a ocupação nesta data, dado que o Conselho das Igrejas no Brasil convocou a população no dia 2 a prestar homenagens aos mortos, desaparecidos, torturados durante o período da ditadura militar. E nós achamos então que seria um dever nosso como movimento social, um dever como camponeses também, prestar essa homenagem aos 10 companheiros que foram incinerados, segundo a denúncia do delegado da Polícia Federal nesse ano, que foram incinerados nos fornos da usina Cambaíba. E o outro grande objetivo, claro, no dia 2 também, então, era de continuar a pressão para que realmente seja realizado o assentamento das famílias aí. E em relação ainda a essa questão de homenagem, o nome do acampamento, inclusive, pode ser o de um desses militantes que acabou sendo queimado na usina, não é isso? Isso segue, então, dentro da nossa proposta de fazer essa homenagem aos 10 que foram incinerados ali. E o MST, os acampamentos, os assentamentos, têm há muitos anos já essa tradição de dar um nome, então, à nova comunidade que vai se instituir, se organizar ali. Então, o que era
Usina Cambaíba será agora uma nova comunidade composta por muita gente, por famílias, por muitas pessoas, né? Então, as famílias do acampamento estão discutindo isso, elas é que vão decidir, lógico, né, o nome que vão dar à comunidade delas, e estão debatendo internamente, então, a grande possibilidade de fazer, então, uma homenagem a esses 10, dando o nome de um deles ao acampamento, ou seja, a nova comunidade que está se organizando aí nesse momento. A ocupação é muito recente, aconteceu no último dia 2, mas eu queria saber de você se de lá para cá houve algum tipo de represália por parte dos proprietários da terra. Vamos dizer que houve 2 tipos de represália. Um que já é da tradição desse espaço ali, desse local, haver jagunços, haver pessoas que sempre fazem ameaças aos trabalhadores que estão ali, às famílias que vão para o acampamento. E antes ainda da ocupação houve um processo de ameaça por um dos jagunços que estão ali, conhecido como Carlinho do Ouro, que interpelou na rua um dos companheiros nossos que estavam no processo de organização das famílias, né, para ocupar. Então, nesta semana, mesmo depois da ocupação, nós fizemos um processo também de denúncia na delegacia, na Polícia Federal e no Ministério Público em relação a isso. E a segunda forma de repressão foi no Poder Judiciário, porque os ditos proprietários, que se dizem proprietários ali do complexo industrial, entraram na Justiça reivindicando a reintegração de posse com liminar do despejo. Foi concedida inicialmente pela juíza que estava de plantão, mas sabiamente foi revogada pela juíza ontem, que estava pela juíza titular da Vara Civil aqui de Campos, que tomou conhecimento dos fatos, de todos os acontecimentos, o que acontece lá, especialmente porque aquele que se diz que o proprietário do complexo industrial nem a posse não tem, porque ao chegarmos lá estava em total e completo abandono aquilo lá. Então, a juíza teve sabiamente esse entendimento e revogou a liminar. Você assistiu a um trecho da entrevista com Marina dos Santos, membro da Coordenação Nacional do MST. Ouça a entrevista na íntegra no site da Rádio NF, www.radionf.org.br. Até a próxima!